Então a gente vai falar sobre os propósitos de Deus na solidão, a gente vai falar sobre as promessas de Deus para os solitários, as promessas bíblicas e muito mais. Então, vamos começar? Acerca de solidão, aprendendo aqui com Elizabeth Elliot, em Esperança na Solidão, encontrando Deus no deserto da solidão. Esse livro me edificou muito. Primeiro porque eu amo Elizabeth Elliot. Essa autora é uma das minhas preferidas, a minha autora preferida cristã, mas também por ela ter sido, não apenas por ela ter sido uma mulher piedosa, mas ela é uma mulher que, nesse assunto aqui, ela tinha muito embasamento para falar. Ela ficou viúva 2 vezes. Ela perdeu o seu primeiro marido, foi assassinado, Jim Elliot, pelos os índios Auca, né, no Equador, da tribo Auca. E o seu segundo marido de câncer. Ela passou por um período, ela foi viver entre os índios lá no Equador para continuar o ministério do seu marido, sozinha com a sua filhinha e entre outros momentos da sua vida. E pessoas, aqui ela conta também relatos de pessoas próximas dela e conhecidos dela, que escreveram cartas para ela e disseram a ela sobre esses momentos de solidão, testemunharam a ela quanto eles foram transformadores. Eu quero ler para vocês algo muito interessante que ela fala aqui na aba aqui do livro. Com frequência tenho descoberto que a solidão entregue a Deus desaparece. Meu coração está leve, mas então ela volta de novo. Talvez de uma maneira diferente, mas solidão da mesma forma. O lembrete de que fui feita para Deus, de que meu coração nunca descansará em nenhum outro lugar, de que nada que o mundo possa oferecer irá satisfazê-lo. Não posso dizer, aqui está o que você pode fazer a respeito da solidão, mas posso dizer, aqui está o que você pode fazer com ela, agora mesmo. Ela, nesse livro, a Elizabeth Elliot fala de forma muito piedosa quanto a solidão tem um propósito de Deus na solidão. A gente vê que o próprio Deus, ao criar Adão, viu que não era bom que ele estivesse só e criou Eva, então uma auxiliadora idônea para que ele não se sentisse só. Porém, Eva nunca veio para substituir o lugar de Deus na vida do ser humano. Na vida de Adão, no caso, né? Um propósito divino na solidão. Há um propósito de Deus. O homem nasce só e morre só por um motivo muito específico. De que só em Deus nós podemos e temos a satisfação. Como o próprio salmista diz, nós temos a plenitude de alegria, satisfação, delícias perpétuas. É só na presença dele. Ele vinha até Adão e Eva e encontrava-se com eles no jardim, porque o jardim era ali o lugar de ponto de encontro entre Deus e o ser humano. Hoje em dia, o jardim está dentro de nós. O Espírito Santo é esse lugar de ponto de encontro entre o homem e Deus. A solidão nada mais existe por um único motivo, para que nós saibamos, temos consciência de que Deus é o único que pode verdadeiramente suprir o ser humano, que pode verdadeiramente preencher, satisfazer a solidão da nossa alma. O ser humano, a palavra nos fala que foi feito com um anseio de eternidade. E a gente sabe que o eterno, o que é a vida eterna? É conhecer a Deus, a palavra também nos fala. Portanto, o ser humano ansiará sempre por conhecer mais a Deus, mais de Deus, porque nós fomos feitos para Ele, por Ele e para Ele. Se nós temos passado por momentos de solidão nas nossas vidas, é para que nós busquemos mais intencionalmente ao Senhor Deus do universo, nosso Criador e o único que pode saciar o anseio das nossas almas. Salmos 37, 4 e 5 também diz: deleita-te no Senhor, confia nele, entrega os teus caminhos ao Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Se o desejo do teu coração é amigos, é familiares, é aquele namorado, é aquele marido, é aquele casamento, é a mudança de uma situação de solidão, uma dor, às vezes de um amor que você foi rejeitada, seja uma viuvez inesperada, um divórcio inesperado, o que você esteja passando de momento de solidão na sua vida. O propósito do Senhor é que você o busque mais intensamente, mais intencionalmente, que você se deleite nele, nesse jardim de encontro com ele, e ele vai realizar o desejo do teu coração. Ele vai te dar bênçãos, mas as bênçãos nunca poderão saciar a sua alma, só Ele poderá saciar, mas Ele dá boas dádivas, porque a palavra também nos diz que toda boa dádiva desce diretamente do alto do Pai das luzes. Amigos, familiares, amores, etc. Todas as coisas que nós temos aqui, que serão nossos companheiros aqui na terra, o Senhor nos dá bênçãos, nos dá como presente, mas que nunca vão poder substituir aquele que nos presenteia, que é o Senhor. Então, esse é o primeiro propósito de Deus na solidão. E a gente vê que o Senhor tem outros propósitos, entre eles o seguinte: o Senhor também tem várias promessas para o solitário. A gente vê Elizabeth Elliot também fala aqui: o Senhor faz da estéril mãe de filhos, e que o solitário habita em família. A gente tem essa promessa linda e maravilhosa do Senhor na sua palavra.
Existe esperança para você, existe esperança para o solitário. Você precisa crer, se deleitar no Senhor e confiar nele, e o mais Ele fará. Isaías 51:3 diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui no computador, tem a minha coluna. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela. Ele fará o seu deserto como Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Então a gente vê que o Senhor quer usar esse momento de solidão, de deserto da nossa vida para transformá-lo em um jardim de encontro com Ele. Como era no princípio, o Senhor vinha ao Éden para se encontrar com Adão e Eva, era um lugar de encontro, era um lugar de comunhão. O Senhor nos tem um propósito divino na nossa solidão, porque Ele sabe que nós precisamos, quando nós estamos nos desertos da nossa solidão, nesse mundo caído que vemos, nós vamos querer ter comunhão com Ele, nós vamos buscá-lo, ansiar pela sua presença, ansiar pela plenitude da alegria que só existe na sua presença. Então nós precisamos realmente buscar o Senhor nesses momentos. Mas Ele também não quer apenas que nós o busquemos, Ele quer nos satisfazer, Ele quer realizar os desejos do nosso coração. E a gente sabe que toda boa dádiva vem de Deus, como diz em Tiago 1:5, vem do alto, desce do alto do Pai das luzes, amigos, família, amizades, parceiros para a vida, são bênçãos, são dádivas divinas que o Senhor dá e concede aos seus, aqueles que confiam nele, aqueles que são verdadeiramente Sião, que se deleitam no Senhor, como diz em Salmos 37:4, deleita-te no Senhor, confia nele, entrega a ele os desejos do teu coração e ele os satisfará. Então é muito importante que a gente busque estar nesses momentos, seja numa viuvez, seja num divórcio indesejado, seja numa situação de um trauma de infância que se tornou uma pessoa antissocial, uma pessoa que tem dificuldades de se relacionar, seja sido você rejeitado por uma pessoa que você amava, por uma pessoa que você gostava, teve uma desilusão amorosa, quem sabe qual é o motivo da sua solidão. O Senhor é aquele que tem todas as respostas. Creia. Lembre-se, você foi feito para Ele. Outro presente que o Senhor nos dá nos momentos de solidão é que nós nos acheguemos a Ele, mas também nos acheguemos aos nossos irmãos na fé, a nossa família na fé, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. A gente sabe que o próprio Senhor Jesus, embora Ele tenha iniciado seu ministério, formado aqui a sua igreja na terra, seus discípulos o abandonaram, alguns deles o rejeitaram, alguns deles o abandonaram, o negaram, e ele foi traído, porém teve desilusões, se sentiu também solitário. É importante que a gente saiba que ele se identificou conosco até nesses momentos de solidão na nossa vida terrena. O Senhor Jesus conhece esses sentimentos porque ele passou por todos eles. Então ele pode, e ele é a resposta para a sua solidão. Ele quer que você, apesar dos seus desgostos, apesar das frustrações, apesar das desilusões que você tenha tido na sua igreja, na sua família, com seus familiares, com seus irmãos na fé, Ele quer reconciliar, Ele quer que você volte, porque Ele tem bênçãos para derramar na sua vida, na vida do cristão, no corpo, enquanto Ele está em comunhão. A palavra também nos diz que todos saberão que somos discípulos do Senhor, que se nós nos amarmos uns aos outros. Então, o perdão é necessário, a reconciliação é necessária. Muitas das vezes a gente está se sentindo só, porque a gente tem deixado também de procurar outros irmãos. E quem melhor do que os irmãos na fé para perdoar, ser perdoado e reconciliar a comunhão. O Senhor também é perito em transformar as nossas situações de solidão, em situações de aptidão para servir, para serviço, para o ministério, para a gente servir ao próximo. Ele pega algo que vem de uma situação de solidão e transforma aquilo a nossa solidão em perseverança, e a perseverança em paciência, em experiência, e nós vamos de força em força, apesar de termos passado por momentos difíceis, desertos de solidão na nossa vida, Ele vai usar essa experiência para consolar outras vidas, para o bem do nosso próximo. Isso é outra coisa tremenda que o nosso Senhor faz durante os nossos momentos de deserto e de solidão aqui na terra. Elizabeth Elliot, nesse livro aqui, usa uma expressão que eu gostei muito. É como o fermento na massa de um bolo. Ele é praticamente imperceptível ali no meio da massa, no meio dos ingredientes, mas ele vai levedando um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Então a solidão, que é o processo doloroso que nós estamos passando, por vezes a gente não vê mudanças, a gente não vê melhorias, a gente não vê o Senhor fazendo grandes coisas para modificar a nossa situação. Nós nos sentimos às vezes incompreendidos, oramos e pedimos ao Senhor, mas o Senhor está trabalhando, Ele nunca para de trabalhar, Ele está trabalhando em todos os momentos de solidão pelo qual nós passamos. Nós precisamos continuar crendo e continuar esperando, assim como o fermento vai levedando toda a massa até que
ela fica completamente levedada, né? O bolo, o pão é formado. Quando nós virmos, nos apercebermos, a nossa solidão será transformada para a honra e glória do Senhor Jesus. A solidão, ela também refere que é uma espécie de morte. Sim, morte para as nossas vontades, morte para o nosso próprio tempo, de querermos as coisas no nosso próprio tempo. É uma morte, é uma morte no sentido que é um não, pelo menos um não por enquanto, do Senhor. Quando nós oramos, pedimos, clamamos para que o Senhor nos tire daquela situação, daquele vale de solidão, de tristeza. Às vezes, quando nós nos sentimos como o próprio salmista, né, no vale da sombra da morte, ele diz o quê? O que a palavra nos diz? Que o Senhor está conosco até nesses lugares, até no momento final. Então a gente não precisa temer nada, porque o Senhor estará conosco. Ele será a nossa companhia ao longo desde o nosso primeiro fôlego de vida até o nosso último fôlego de vida. Nós podemos confiar, porque Ele é fiel. O Senhor não desperdiça nada. Nada do que Ele criou e do que Ele fez foi sem propósito. Portanto, a nossa solidão também não é. Existe sim a solidão como uma espécie de morte, mas essa morte vai produzir muito fruto. É como a palavra nos fala, ela faz a analogia da palavra aqui, para dizer que assim como a semente cai no solo, ela só vai germinar e um dia florescer, frutificar, se ela morrer. Assim também é o nosso caso, a solidão. A solidão precisa, por vezes, acontecer na nossa vida, esse processo, para que a gente possa germinar, para que a gente possa florescer, frutificar mais tarde na nossa vida e na vida do nosso próximo. A solidão também tem um forte propósito do Senhor de nos tornar mais santos, porque nós buscamos estar mais em comunhão com Ele, nós oramos mais, nós buscamos ser melhores pessoas quando nós estamos no sofrimento, na solidão. Então a solidão, assim como o sofrimento, nunca é em vão. Ela proporcionará mais intimidade com o Senhor, verdadeira intimidade. Foi nos momentos de maior solidão na minha vida, de maior sofrimento, em que eu tive maior oportunidade, necessidade e anseio de me chegar a Deus. Isso é tudo que Ele quer, é intimidade conosco. Porque tudo que nós verdadeiramente precisamos é de intimidade com Ele. Todas as demais coisas serão acrescentadas. O próprio Jó, quando vivenciou momentos de maior solidão na vida dele, quando todos o abandonaram, ele falou essas palavras: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. A experiência da solidão, da amargura e das tristezas da vida de Jó o levaram a conhecer a Deus muito mais intimamente do que todos os momentos de bonança que ele tinha tido até então. Então, a solidão tem um papel de nos aperfeiçoar, de nos santificar de uma forma tremenda e de nos aproximar de Deus. Em última instância, a Elizabeth Elliot conclui que a solidão é uma dádiva. É isso mesmo. Eu quero até acabar lendo esse excertozinho para que você entenda como é que a solidão pode ser uma dádiva. Jesus teve todos os motivos para se sentir solitário em sua vida na terra. Ele foi elogiado, zombado, seguido, abandonado, amado, odiado, ouvido, rejeitado, coroado e crucificado. Mas foi justamente por tudo que ele passou e sofreu que ele aprendeu a obediência. Logo, os sofrimentos, dentre os quais a solidão é um deles, nos ensinam a obediência à vontade de Deus para aquele tempo. E bem pode ser a cruz que tenhamos que carregar para segui-lo. A solidão é uma dádiva, pois nos leva à obediência. E como todas as dádivas, devem ser a Ele devolvidas. Tudo vem dele e das suas próprias mãos nós devemos devolver. Então devolvemos com a gratidão. Assim a solidão é uma dádiva, não apenas a ser aceite, mas também a ser devolvida e oferecida a Deus em gratidão. As dádivas dadas por Deus são para ser devolvidas e Ele vai fazer algo a partir disso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa teu like, deixa teu joinha. Assista aqui o vídeo, os outros vídeos que a gente tem aqui sobre essa autora que eu gosto tanto, a Elizabeth Elliot. Nós já temos aqui acho que mais 2 ou 3 vídeos sobre Sofrimento Nunca é em Vão, sobre o livro Com Devoção, que é e sobre o Deixe-me Ser Mulher. Esses 3 vídeos eu vou deixar aqui não vai se arrepender de conhecer um pouco mais essa autora, se você ainda não conhece. A gente se vê no próximo vídeo desse canal. Beijo enorme. Tchau, tchau.